Bem, estamos mais uma vez aqui no canal Gap Filosófico, né, para trazer aqui uma questão, né, que de certa maneira foi levantada aí no nosso canal, né, na última live que nós fizemos aqui sobre Jung e tipos psicológicos, né, de certa forma, inevitavelmente entramos na temática da esquizoanálise e como algumas questões da esquizoanálise reverberam nas apropriações que a esquizoanálise faz de Nietzsche, da relação de Deleuze com Nietzsche, e surgiu a questão da crueldade. Né? Então, como é que a crueldade se relacionaria com os aspectos e diagnósticos, né, que o próprio Nietzsche, digamos assim, faz acerca de uma determinada cultura ocidental, né? De uma cultura ocidental que, de certa forma, se reverbera justamente através de seus diagnósticos genealógicos, né? A sua teorização a partir da concepção da relação de forças, e como a crueldade, segundo o próprio Nietzsche, de certa forma é vista como algo, dentro de uma cultura predominantemente cristã, né? Como algo degenerativo. A crueldade é algo que deve ser extirpado, descartado. E, em certo sentido, o próprio Deleuze, ao fazer essa apropriação acerca da questão da crueldade, né, vai ressignificar essa questão da crueldade como algo de positivo, como algo que perpassa, inclusive, o próprio método filosófico, em certo sentido, para, de certa forma, se livrar da mediocridade, se livrar das referências metafísicas, né, que se colocam para um além-mundo. Né? Então, aqui tem um artigo, né, de uma doutoranda que trabalhou em alguns aspectos o tema. A gente vai fazer, como de costume, um dos formatos aqui, fazer um bate-bola e fazer os comentários em cima dessa questão. Né? E aí ela diz assim: os escritos de Nietzsche vêm assombrando sua posteridade há algum tempo e já contam com uma gama considerável de comentários. Seguramente, já deve ter sido notada suficientemente a importância do tema da crueldade nas corrosivas contribuições nietzschianas, que ele mesmo chama de história natural da moral. Natural aqui, né, para quem está acompanhando nossos grupos de estudos, né, mesmo em off, ou o nosso grupo de leituras Crepúsculo dos Ídolos, né, sabemos que a naturalidade ou algo de natural em Nietzsche não tem nada a ver com aquela concepção científica mais estanque, né, que compõe-se a partir de uma interpretação naturalista das coisas. O natural, né, em Nietzsche, se reverbera justamente essa conjuminação de forças, né, que é estanque, é transitório, faz parte, digamos assim, dessa transitoriedade da própria vida em si, né, e se podemos falar de uma natureza em Nietzsche, é uma natureza próxima a essa questão, né? Esse diagnóstico nietzschiano, que se perfaz inclusive da própria crítica equivocada que ele faz a Darwin. Né? Nietzsche leu mal Darwin, criticou Darwin de acordo com o seu parâmetro, né, digamos, de diagnóstico, né? O que estava mais próximo, inclusive, da própria, digamos, teoria evolucionista de Darwin, num sentido mais estrito, mais próximo, mas o próprio Nietzsche pareceu não observar essa questão. Mas, dito isso, né, a gente vai ver aqui como é que Deleuze comenta essa questão da crueldade em detrimento de Nietzsche. A gente vai poder fazer digamos assim, uma elucidação melhor acerca dessa questão da crueldade, né? Deleuze, para Deleuze, né, o que Deleuze colhe, né, a partir de Nietzsche, né, é a ideia de um sistema de crueldade como possibilidade, né, de escapar a todo e qualquer sistema de organização por uma determinada transcendência. Para quem também está acompanhando o nosso canal aqui, né, em alguns momentos nós estamos tratando, né, o livro que é a filosofia. Né, e o livro que é a filosofia trata também dessa perspectiva, né, de uma das influências é o próprio Nietzsche, de como, de certa forma, todo e qualquer conceito que é criado sempre é criado para o Deleuze a partir de uma concepção de um determinado plano de imanência. Plano de imanência é esse que, de certa forma, sempre se refere, digamos assim, a uma determinada ambientação histórica, não se reduz a isso, né? Mas é uma certa ambientação histórica que perfaz uma determinada tendência de criação de conceitos que é sempre imanente, por mais que se pretenda transcendente, né? É basicamente isso. E Deleuze não é uma questão que Deleuze extrai originalmente, mas é influenciado pelo próprio Nietzsche, né, e Arthur. Se tomarmos o pensamento deleuziano como referência, né, é porque a ideia parece se encontrar aí mais desenvolvida segundo a autora do artigo, mais rica em desdobramentos. Né? Na filosofia de Deleuze, há um esforço de criação de conceitos para tentar captar a diferença e a diferenciação em suas faces voltadas para o atual ou para o virtual. O atual enquanto representação daquilo que se dá enquanto, digamos assim, os aspectos contingentes
do devir, né, e o virtual aquilo que aparece, digamos, como possibilidade da potência do devir. Né? Não é o que eu vou prever que vai acontecer, mas aquilo que é possível, aquilo que pode acontecer a partir de uma relação de forças e que pode ter potência para acontecer. Não é determinado, não é teleológico. Né? Então, para tanto, Deleuze colocava a necessidade de se considerar o ser como unívoco, né? Partindo de uma ideia de Spinoza, né? Que só existe uma única substância e tudo que existe é derivado dessa substância, ou seja, não existe uma composição hierárquica do ser. Né? O ser é unívoco, né? Partindo de vários atributos da mesma substância. Então, seguindo, né, a questão aqui da crueldade, né? Na busca de alternativas aos sistemas formados por transcendência, podemos percorrer diferentes caminhos. Segundo Deleuze, né, Nietzsche e Artaud, né, com a ajuda de uma outra concepção, não utilizada por Deleuze, mas uma paráfrase que é feita aqui pela autora do artigo, ela diz a visualizar alguns aspectos dessa suposta concepção de crueldade na própria Clarice Lispector, que é uma visão interessante, né? Então podemos imaginar que é uma espécie de comunicação, segundo a autora, né, entre essa obra, A Passão, segundo GH, né, e Genealogia da Moral em Nietzsche. E aqui vem uma questão importante, né, porque isso é a questão da crueldade. De certa forma, a crueldade como forma, ou como modo de se relacionar para com o conhecimento, né, ou como uma postura, de certa forma, de se colocar também, podemos entender assim, com maior dureza perante as conceituações filosóficas, sem conceber uma certa composição metafísica estanque ou duradoura ou inata, né, dentro dos conceitos e dos diagnósticos, inclusive morais. Né? Essa dureza presente na filosofia de Nietzsche, né, que é apropriada por esses autores, por Deleuze principalmente, né, e que nós podemos ver, em certo sentido, segundo aqui a autora do artigo, em alguns outros momentos de outras obras, como no próprio Artaud e na Clarice Lispector, ela se perfaz justamente a partir de um diagnóstico mais histórico, genealógico e não metafísico, diante da conjuminação dessas forças em detrimento de como nós tornamos ou criamos guias diante do mundo, o único mundo possível aqui para Nietzsche, né, que é o mundo da imanência, sempre remetendo a uma transcendência. Então a crueldade, em certo aspecto, isso eu falei lá um pouco na nossa live de filosofia para psicólogos, né, ela está ligada com esse procedimento genealógico em certos aspectos. Né? Ela se faz como mais um elemento que se dispõe a despir-se, digamos assim, de uma crença metafísica que tende a negar de determinadas formas a questão da imanência, né? E aqui ela cita aqui esse artigo aqui da Clarice, que é interessante, nesse trecho do livro, né? E a minha própria inocência, ela me dói, porque sei que em plano somente humano, inocência é ter a crueldade que a barata tem consigo própria ao estar lentamente morrendo sem dor. Ultrapassar a dor é a pior crueldade. Eu tenho medo disso, eu que sou extremamente moral, mas agora sei que tenho de ter uma coragem muito maior, de ter uma outra moral tão isenta que eu mesmo não entenda e que me assuste. Ou seja, o conflito é um conflito muito interessante, que se perfaz inclusive lá no último Nietzsche. Nietzsche prestes a, digamos assim, perder as suas faculdades mentais, né? De um modo geral, passou 10 anos ali em estado de uma suposta demência, que era justamente o conflito de Nietzsche para com suas projeções ideais e suas noções de ressentimento, do qual ele não conseguia se livrar, e ao mesmo tempo ele se defrontava com essa, digamos, com essa suposta moralidade, né, que se perfazia, né, de um retorno a essa concepção de inocência, digamos assim, ao estado da criança, de novamente vou citar aqui as 3 metamorfoses, a maturidade da criança de encarar a vida, né, como um adulto que chega à maturidade deveria encarar a própria vida, mas a seriedade que a criança tem de encarar a brincadeira seria equiparável, que é um estado de maturidade do homem encarar a própria vida, né, justamente esse retorno à inocência de perceber-se enquanto ingênuo diante das suas próprias idealizações e tentar despir-se dela, né, através desse processo quase que de autoflagelação, digamos assim, né? Apesar desse termo ser complicado, mas de uma autoflagelação que se despe, ou que se propõe a se despir,
dos seus ideais, das suas projeções transcendentes, e aí entra um conflito, né? Um conflito que se perfaz a partir da crueldade de se despir desses ímpetos, né? E o conforto envenenado que é estar munido dessas concepções metafísicas, digamos assim. Então, a partir de Clarice Lispector, podemos nos aproximar do sistema da crueldade pela inocência que supõe e suscita, né, que é suscitado aqui. Contudo, podemos preservar a ligação que há entre a crueldade e a figura da barata, a barata ainda que repugnante e imprescindível no texto de Clarice, pois é o que desencadeia o acontecimento criado no livro, isto é, o sentido incorporal, que não se esgota naquilo que perpassa os corpos, no estado de coisas, sendo, no entanto, produzido como efeito de superfície entre os corpos. A barata seria, então, não só um elemento perturbador na vida da personagem, como também um elemento paradoxal, no qual não há sentido. Paráfrase aqui de Deleuze, contextualizada aqui com essa questão elaborada pela própria Clarice. Então, no entanto, essa inocência ela pode doer. Ideia estranha é esta, especialmente se tivermos por demais envoltos pela mitologia judaico-cristã. Então, o sistema moral, e por que não dizer, de pensamento, Adão e Eva teriam sido os únicos inocentes. E só antes do pecado original. Apenas naquele tempo era possível a ausência de dor. Mas a inocência vislumbrada pela personagem colocada aqui em Clarice Lispector parece estar bem próxima àquela que fala em genealogia da moral. Uma inocência que é a ausência total qualquer de culpa e dívida. E aí a gente vai tomar outra questão lá presente na genealogia da moral, né? Que é a questão que foi tratada também aqui, né, na consciência, né, digamos assim, que compõe-se a partir inicialmente de uma eticidade do costume, que é um estado de adestramento, posteriormente uma guivice, que é a assimilação de normas e regras, né, e a má consciência, que é o sentimento de culpa. Nietzsche diagnostica lá em Genealogia da Moral que a consciência, esse sentimento de culpa, né, não é algo ahistórico, não é algo, digamos assim, ontologicamente determinado, ele não faz parte do ser, do modo geral, do ser humano, digamos assim, né? Ele veio a ser, ele passou a ser, né? A gente não trabalha nem com essa perspectiva de noção ontológica, apesar de que Heidegger faz justamente essa acusação a partir de um diagnóstico calcado na noção de vontade de potência. Entretanto, né, Nietzsche faz uma análise histórico-genealógica da questão do surgimento da consciência, que a partir de um determinado momento passou a ser, né, primeiro acerca de uma concepção de um adestramento, de um estado de punição inicial, um adestramento que digamos assim, a partir de um tomar lá da cá, né, se eu faço isso, eu recebo automaticamente uma retribuição negativa, né, que me apreende de determinada forma, então eu me condiciono a partir disso, posteriormente eu assimilo normas e regras associadas a esse estado primeiro de adestramento, né, a partir de muita violência, inclusive, né, que é a chamada Gewissen, e posteriormente a Gewissen surge a má consciência, que é o sentimento de culpa, o sentimento de dívida, né, que vai ser calcado, inclusive, através do próprio termo Schuld, em alemão, né, que quer dizer dívida, ao mesmo tempo que quer dizer culpa. Né. E aí Nietzsche coloca, em certo sentido, que essa derivação do sentimento de culpa surge primeiramente dentro do contexto histórico analisado por ele, através do seu procedimento genealógico, de uma relação econômica, né, de um estado devedor-credor, né, que vai perfazer, inclusive, as concepções do direito de um modo geral. Então, a crueldade, né, ela tá circunscrita justamente nesse âmbito de mais uma faceta, digamos assim, de a gente poder, de certa forma, nos despir, nós podermos, no caso, nos despirmos dessas ludibriações metafísicas que tendem a, digamos assim, nos manter padronizados a partir dessa reverberação de uma determinada transcendência, né? Da transcendência presente, digamos assim, em uma constituição conceitual ontológica dessas percepções como sempre dadas, como sempre existentes, como desde sempre existentes, como algo inato ao ser humano, né, de um modo geral. Então, a gênese do sentido de culpa apresentada por Nietzsche, né, seria a origem material do sentimento de culpa, que estaria na relação pessoal entre credor e devedor, como eu falei aqui, de maneira mais oculta no sentimento de dívida para com os ancestrais humanos e divinos ainda por cima. Do ponto de vista pessoal, aquele que causava um dano, quebrando uma promessa, deixando de quitar uma dívida contraída, era castigado, supliciado.
não para servir de exemplo a outros possíveis infratores, mas para poder compensar a parte lesada com a possibilidade de causar dor àquele que deve. Nas palavras de Nietzsche, a compensação consiste, portanto, em um convite ao direito à crueldade. E aqui aparece mais uma faceta da questão da crueldade, né? Um direito ao exercício de um certo domínio sobre outro em que suscita um sentimento de superioridade, apreciado com mais entusiasmo por aqueles que não podiam ter acesso à maneira de se sentir superiores, que não fosse espezinhando alguém. Mas naquela época em que não era preciso amar o próximo como a si mesmo, a crueldade era algo aceito e até mesmo festivo, né? Segundo Nietzsche, é só à medida que o homem passa a repudiar seus instintos que a crueldade começa a ser mal vista, né? O que não significa que vai desaparecendo. A crueldade apenas desvia seu caminho natural em direção ao exterior, para voltar-se para dentro, para se tornar ressentida, né? E aqui vem a faceta da questão da crueldade como mais um aspecto dessa, digamos assim, dessa presença da violência nos ímpetos humanos, que faz parte dessa composição da vontade de potência e essa questão da crueldade como mais uma faceta, creio eu, né? Desse entendimento dessa violência contida a partir, né, desse conjunto de forças, né, interpretadas aqui como vontade de potência, ou teoria das forças, né, que vai mudando de sentido, ele vai sendo apreendido, vai sendo capturado, né, por essas relações estruturais metafísicas, né, que se perfaz a partir do pensamento judaico-cristão, e não só, mas também a partir dos pensamentos idealistas, né, do pensamento crítico kantiano e etc., como é apreendida a questão da crueldade, e aí a gente pode até trabalhar a questão da crueldade, como ela é apreendida dentro do próprio Kant, né, quando ele, de certa forma, advoga a favor da pena de morte, né, tá circunscrita ali a questão da relação credor-devedor, né, que de certa forma exige uma recompensa de uma determinada violação, de um elogio a essa suposta crueldade a partir de outras vistas, de moldes necessariamente apreendidos pelo ressentimento, pela degenerescência, pelo voltar-se para dentro, né, digamos assim, em um sentido de negação da violência e de legitimação da violência pelo aspecto do ressentido. E aí Nietzsche, de certa forma, faz uma crítica dessa questão da violência enquanto internalização, pois ela dispõe, né, de uma certa exterioridade dessa, digamos assim, de uma negação dessa exteriorização da violência, né, para poder, digamos assim, substancializá-la a partir do próprio recebimento da negação da vida e dos valores necessariamente metafísicos, né. Em Para Além do Bem e do Mal, né, Nietzsche coloca algumas questões de como, de certa forma, podemos, através desse mecanismo, né, produzir arte, produzir cultura, né, sem necessariamente tornar-se um ser ressentido, capturado, né, por essas estruturas, digamos assim, de significantes. E aí é alguma questão que eu já vou pender mais para a interpretação aqui da psicanálise, né? O significante é justamente aquilo que nos joga no buraco. No buraco em que sentido? De estar fora do sistema estrutural metafísico representativo, né? Digamos, de concepções ideais de um modo geral. E aí, quando a gente está fora do sistema, né, a gente tende a querer se reencontrar com essa concepção do significante através dos mesmos ideais de significantes, né, representativos, contextualizados dentro dessa estrutura, né? Então, quando você é descartado, quando você é marginalizado desse sistema, mesmo a própria loucura ela não escapa, digamos assim, dessa conceitualização. Você ainda está no mesmo, você ainda está no mesmo plano de significante, né? Você só precisa ser reintegrado, ser reautorizado, né, a fazer parte dessa cadeia de significância. Aí você se sente melhor, mas é um engodo, né? É um engodo no sentido pelo qual você não cria, você não se reencontra com o dever, né? Você não cria possibilidades a partir do dever. Você apenas está preso numa circunscrição representacional, né, do conjunto de significantes ligados a essas concepções metafísicas, né? E é muito interessante isso, né? A gente tende, digamos assim, a se guiar por essas questões, né? Então, Nietzsche pensa que há múltiplos impulsos que são expressão da vontade de potência, sendo a consciência e também o pensamento um desses impulsos. Então, como ele poderia aceitar que o pensamento fosse substancialmente distinto do corpo, e mais ainda, que servisse para depreciá-lo? Segundo Deleuze, Nietzsche utiliza a doutrina da vontade de potência e é precisamente a tentativa de definir o corpo em devir, em intensidade, como poder de afetar e ser afetado. Mas esse corpo não é oposto como estratégia de fugir da dívida infinita para com a divindade, né? É preciso inventar um modo de existir, para além do conjunto de significantes, né? Em uma prática correspondente, tanto quanto a arte, né? O poder de criar, o poder de se reencontrar,
digamos assim. É preciso, quando Nietzsche diz assim, é preciso ter um caos dentro de si, né, para poder nascer algo valoroso, nascer uma estrela cintilante. E justamente esse reencontro com o caos dentro de nós, né, que se encontra com o caos fora de nós, né, e aí você cria uma possibilidade, digamos assim, é, é, de sincronicidade em um determinado aspecto, de reconhecimento desse caos, né? E aí você cria um modo de se relacionar que cria uma determinada continuidade em devir, né? E a partir disso você cria mundos, você cria possibilidades a partir de um colocar-se para além do conjunto de significantes, né? Para estar em devir, né? Então isso significa empreender uma luta contra o juízo divino que distribui as coisas, inclusive imateriais, em alto e baixo, bom e mal, criando um mundo doloroso, mas organizado, porque nega o que foi posto embaixo, classificado como inferior. Para isso, tal pensamento não pode aceitar submeter-se a nenhum valor transcendente e não pode admitir, como diz Deleuze, que a vida seja julgada em nome de valores superiores, nem mesmo se um tal valor for a suposta pretensão de verdade ou vontade de verdade, como aparece lá em Nietzsche, né? Então aqui há uma série de questões acerca da crueldade, como ela pode ser multifacetada, como ela é transvalorada, né? E como ela pode servir também como disposição de uma ressignificação, de um resgate, digamos assim, de alguns momentos históricos, a partir de uma percepção genealógica, né? Como ferramenta para despir-se, inclusive, desse designar diante da própria crueldade, digamos assim, que é entendida como apetite de vida, um rigor cósmico e uma necessidade implacável, como disse Arthur, né? Como uma superação dessa vontade de submissão a uma necessidade da vida, que não implicaria necessariamente um dilaceramento carnal. Não é preciso confundir a crueldade aqui com uma efervescência de apetites perversos e que se expressam através de gestos sangrentos, como as excrescências doentias numa carne já contaminada. Isso aqui seria um diagnóstico cristão, justamente, né, pela desmedida e pela representação da crueldade, né, que estabelecem-se, inclusive, a partir dessa relação da dívida, da má consciência, né, do sentimento de culpa. Né, essa perversidade já tá tida na ideia, digamos assim, de uma atribuição, né, pejorativa acerca da própria crueldade. Então, querer crueldade aqui no sentido nietzschiano, deleuziano e no sentido de Arthur, seria, portanto, querer a maneira implacável com que a vida pudesse ser pensada como pura vontade de potência, exercer-se em tudo, levando cada força ao seu ponto máximo, a despeito do que qualquer moral humana possa estabelecer, de maneira contingente, né, para além do bem e mal. Né? Então, a citação de Clarice Lispector, para poder fechar aqui essa questão. Ah, meu amor, as coisas são muito delicadas. A gente pisa nelas como uma pata humana demais, com sentimentos demais. Só a delicadeza da inocência ou só a delicadeza dos iniciados é que sente o seu gosto quase nulo. Eu antes precisava de tempero para tudo, e era assim que eu pulava por cima da coisa e sentia o gosto do tempero. Eu não podia sentir o gosto da batata, pois a batata é quase matéria da terra. A batata é tão delicada que, por minha incapacidade de viver no plano de delicadeza do gosto, apenas terroso da batata, eu punha minha pata humana em cima dela e quebrava sua delicadeza de coisa viva, porque o material vivo é muito inocente. Então aqui, para finalizar, nessa concepção da inocência, digamos assim, de uma certa maturidade, que a gente fala de um retorno ao estado da criança, de um estado de deslumbramento para com as concepções do caos dentro de nós e do caos fora de nós, né? Apesar que essa concepção de dentro e fora em Nietzsche ela é complicada, mas serve como representação para a gente entender o que está sendo dito aqui, né? Que se acopla, que se coloca em devir a partir das composições de uma relação da noção da crueldade, de um resgate genealógico dessa noção da crueldade, né? Se despindo desses aspectos negativos e ressentidos que se perfazem a partir de uma apropriação da crueldade para justamente se tornar um caráter compensatório a partir de uma compensação, de uma concepção metafísica. É necessário se utilizar, nesse caso, da própria crueldade, né? Em um terceiro momento de uma transvaloração, né? De um resgate, né? E utilizá-la como um despir-se desses caracteres ou desses caracteres, ou dessas concepções, né, metafísicos, no sentido de se valer da própria crueldade, para não se deixar abarcar por nada de medíocre, por nada de degenerescente, né, como sugere o próprio Deleuze na sua concepção, no seu desígnio do que é a filosofia, aquilo que se volta contra tudo que é de baixo, digamos, de baixo, degenerescente, né, digamos, de medíocre, né, que se pretende perfazer a partir de representações físicas,
fixas e estanques acerca da realidade, né? Então, o próprio ato de filosofar é entendido aqui como vontade de potência, entendido como crueldade, entendido como se colocar para além do significante. Ele presume, digamos assim, um retorno para além das concepções de significante, né? Não é um retorno para um estado de natureza do homem, porque isso é ridículo, né? Isso é Rousseau, no sentido de que pretende se voltar para um purismo de algum determinado momento que a humanidade esteve, ou pior ainda, né? Um retorno ao estado do bom selvagem, não tem nada a ver com isso, mas se colocar para além das concepções estruturais de significantes que se representam através dessas estruturas metafísicas, enquanto inclusão e autorização desses poderes, né? Então não é uma questão de pedir autorização, mas de criar mundos, criar possibilidade de reencontro com o devir, com o fluxo contingente da vida saudável em si. Então esse foi o vídeo de hoje para comentar um pouco mais sobre essa questão da crueldade, né? Já que tinha comentado lá, ficou um pouco entreaberto. Curte, deixa o like, se puder apoia o nosso canal, né? Aí no nosso Pix, no nosso apoio, que vão seguir na descrição, né? Deixa teu comentário, né? E até o próximo vídeo do Gap Filosófico. Muito obrigado e até a próxima.